Olá, vocês! Estamos chegando! Veja no Maranhão no Campo de hoje, que conta histórias de quem vive, resiste e transforma a zona rural do nosso estado. E hoje, Porto do Itaqui batendo recorde na movimentação de fertilizantes, granéis e líquidos, reforçando sua importância para o agronegócio e a economia do Maranhão. E também uma entrevista especial sobre pesquisa, inovação e sustentabilidade a partir de um projeto da Embrapa que valoriza o babaçu e os saberes tradicionais. E mais, minicurso ensina na prática como lidar com serpentes e ajuda a desmistificar os répteis. E ainda, a força da arte indígena como expressão de identidade, resistência e conexão com o território. O Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O Porto do Itaqui segue consolidando sua importância estratégica para o desenvolvimento do Maranhão. No primeiro trimestre de 2026, o terminal registrou recordes na movimentação e fertilizantes em granéis líquidos, produtos essenciais para o agronegócio. Os números reforçam o papel do Porto como um dos principais corredores logísticos do país, impactando diretamente a produção no campo. Confira na reportagem. Nos 3 primeiros meses de 2026, o Porto do Itaqui movimentou mais de 7 milhões de toneladas de cargas, o que representou o segundo melhor primeiro trimestre da história do porto. Uma das cargas que apresentou crescimento foi a importação de fertilizantes. O Brasil é um grande importador de fertilizantes, altamente utilizado pelo agronegócio para aumentar a produtividade e a fertilidade dos solos. O Porto do Itaqui é uma das principais portas de entrada desse insumo no país. Somente no primeiro trimestre deste ano foram mais de 930 mil toneladas. E também este foi o melhor resultado para o segmento, superando em 11% o recorde anterior. Iniciamos aí 2026 com nossa segunda maior movimentação histórica do primeiro trimestre, atingindo aí 7 milhões e 200 mil toneladas, com destaque principalmente para o fertilizante, onde nós atingimos aí o nosso melhor primeiro trimestre, superando aí o ano anterior, chegando a 934 mil toneladas importadas aí de fertilizante, versus um número de 839 que atingimos no ano anterior, superando aí em torno de 11%. Inclusive superando em mais de 50% o ano de 2024, demonstrando aí o fortalecimento da cadeia logística, principalmente do agronegócio aqui no Porto do Itaqui, tanto na importação de fertilizantes quanto na exportação de grãos. Ano passado atingimos aí nosso melhor ano de soja. Isso só demonstra a força do Porto do Itaqui, não só para o estado do Maranhão, mas também para toda a cadeia logística brasileira. Além dos fertilizantes, o segmento de granéis líquidos, que compreendem principalmente combustíveis como gasolina e diesel, teve um aumento de 10% em relação ao recorde anterior. Foram mais de 2 milhões e 300 mil toneladas movimentadas no trimestre. Superando aí o número anterior, que tinha sido em torno de 2 milhões e 100 mil toneladas. Mais de 200 mil toneladas aí superadas do ano passado. Isso também demonstra aqui no Itaqui a força da nossa infraestrutura voltada para as operações de granéis líquidos, onde temos 3 berços aqui dedicados para essas operações, sendo que 2 deles nós conseguimos fazer a movimentação de entreposto, mandando carga de um navio para outro. O porto, durante os últimos anos, registra crescimentos consecutivos, sendo um dos principais eixos logísticos do Brasil e considerado o maior porto público do Arco Norte, que compreende os portos do Amazonas, Rondônia, Amapá, Pará e o Maranhão. Atingindo a região amazônica, os portos do Pará, de Fortaleza, e criando essa cadeia logística e demonstrando aqui o pilar que o Porto do Itaqui é para toda essa logística nacional. E para aprofundar esse tema e falar sobre pesquisa, sustentabilidade e inovação no campo, nossos convidados de hoje são representantes da Embrapa e do INFRMA. A conversa destaca o projeto que está sendo desenvolvido no Maranhão e que tem como foco o uso sustentável do babaçu, alinhando a conservação ambiental
e a geração de renda. Recebendo aqui hoje Joaquim Costa, que é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, e o Cotrim Júnior, que é professor do INFMA Maracanã. Cotrim, você já esteve aqui com a gente, que bom ter você de volta. E da última vez a gente falou sobre, eu fiquei curioso, né, para a gente provar aí os carneiros que estavam aí provando aquele trabalho que você estava desenvolvendo na época do INFMA, né? A gente fez esse trabalho aí há uns 2, 3 anos atrás, em parceria com a Embrapa Maranhão, com o Dr. Joaquim, onde a gente fez esses testes, né, avaliando o potencial de uso da torta de babaçu na alimentação de pequenos ruminantes, né, ou seja, de caprinos e ovinos. E os resultados foram bem promissores, a gente conseguiu observar um potencial de ganho de peso bem significativo desses animais, além das qualidades que a carne também teve com o consumo da torta de babaçu por parte desses animais. Joaquim, que honra poder recebê-lo aqui no Maranhão no Campo para a gente trabalhar essa questão da pesquisa científica e como é importante a pesquisa científica no desenvolvimento agrário do nosso estado. Bom, eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui com vocês, né? E a gente sabe que a pesquisa ela é fundamental para o desenvolvimento, né, de uma sociedade. Então, de certa forma, é isso que a gente tem feito, né, em parceria com institutos federais, com as universidades. Então, assim, está na missão da Embrapa, né, fazer pesquisa, né, e uma pesquisa aplicada, que ela chegue ao homem do campo, que é quem mais precisa, né? É verdade. E aí, professor Cotrim Júnior, essa parceria tem sido fundamental para o desenvolvimento dos próprios alunos do INFMA e da agricultura familiar, de um modo geral. A gente vem ao longo desse tempo, né, já são em média 12 anos aí dessa parceria do Instituto Federal do Campus Maracanã com a Embrapa, onde a gente tem esse intercâmbio não só de ações de pesquisa, né, mas também um intercâmbio que está relacionado com a participação dos nossos alunos nas atividades de pesquisa que a Embrapa desenvolve. Já visto que a gente tem vários alunos do IFMA Maracanã que são bolsistas de pesquisa hoje na Embrapa, né? Pesquisas que a gente faz em parceria, onde a Embrapa consegue, a partir da sua capilaridade, trazer parceiros externos para formar uma rede de pesquisa e essa rede de pesquisa atuar nos principais gargalos que o Estado vem apresentando em relação à produção agropecuária. Então a gente vem fortalecendo essa rede de pesquisa, que tem não só a Embrapa Maranhão, não só o IFMA, mas também tem a UEMA como grande parceira. Joaquim, e agora qual é o foco dessa pesquisa, dessa parceria que vocês estão desenvolvendo? Então, vou voltar um pouquinho, né, para reforçar essa questão da parceria com o Instituto Federal, né? Inclusive, a Embrapa Maranhão está construindo a sua sede, né, com toda a parte administrativa e laboratórios, né, numa área cedida pelo Instituto Federal, né? Então, vocês vão ser vizinhos. Exatamente, né? A gente está cada vez mais reforçando essa parceria. Então, a Embrapa vai, né, ter essa estrutura, e essa estrutura vai estar à disposição do Instituto Federal também, né, para os alunos, para os professores. Isso, logicamente, né, via projetos, via parcerias. Então, essa estrutura vai estar à disposição do IFMA. Ao mesmo tempo, né, que a gente vai ter tanto o quadro de professores e pesquisadores do IFMA, né, que podem colaborar diretamente com a gente, e os alunos, né, como o professor Cotrim Júnior já falou aqui, que podem estar envolvidos diretamente, né, nas pesquisas da Embrapa, nas pesquisas do IFMA, nessa parceria. Então, a gente vai estar formando gente, né, gente aqui no estado do Maranhão, gente que vai poder pensar, né, e fazer a diferença. Sem dúvida. E aí você me falava aqui nos bastidores sobre uma pecuária mais inteligente e mais sustentável. Isso, né? O mundo de hoje a gente, né, tem muita demanda, principalmente do mercado consumidor, da sustentabilidade, né? E é isso que a gente tem atuado aqui nas nossas pesquisas, né? E aí, logicamente, como empresa pública, a gente não diferencia os públicos. Então, a gente atua desde o grande produtor, né, até o agricultor familiar. Então, esse é o nosso foco, né? As nossas parcerias, desenvolver tecnologias tanto, né, para a agricultura de ponta, mas também com um olhar, né, todo de atenção também para o nosso agricultor familiar. E aí a gente tem diversas tecnologias que a gente pode citar aqui, sendo desenvolvidas, né, já validadas para a agricultura familiar, como roça sustentável, próprio sistema Embrapa, né? A gente, né,
tem atuado juntamente com o professor Coutrinho Júnior na questão do sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, e esse é meio que transversal, então é um tipo de sistema, né, que ele pode ser adaptado para o produtor independente do tamanho dele, né, além de outras tecnologias também que a gente pode trazer, que foram desenvolvidas de outras unidades da Embrapa, né, mas que podem ser adaptadas e ser colocadas em práticas aqui no estado do Maranhão. Essa transversabilidade ela é essencial, né, professor Coutrinho Júnior? No caso dos sistemas integrados de produção, a gente tem os componentes, né? São componentes que envolvem tanto a pecuária, envolve a produção de grãos, né, de certa forma, e envolve também o componente arbóreo. E nesse caso, aqui no estado do Maranhão, a gente dá preferência para o componente arbóreo tradicional nativo nosso, que é a palmeira de babaçu. Então, a gente vem trabalhando em projetos nessa integralidade, utilizando aquilo que é, digamos, a vegetação mais característica do estado do Maranhão, que é a palmeira de babaçu, aquele que é mais representativo. E não é só uma representação fisiológica, né, fitofisiológica, como a gente chama, mas uma representação social, até porque a gente sabe o impacto que a palmeira de babaçu tem na vida de pessoas do campo, de quebradeiras de coco principalmente, que utilizam dela para o seu sustento da sua família. Então a gente busca garantir essa permanência dessas populações tradicionais no campo, né, mantendo as palmeiras de babaçu, né, no seu estado produtivo, mas associar a esse ambiente da palmeira a produção, né, tanto de grãos quanto a produção animal, através, ou quer seja da produção de leite, ou através de pequenos ruminantes, ou através mesmo da pecuária de corte, e produção de grãos, principalmente milho e sorgo, que vão também contribuir, né, para essa produção animal, garantindo assim um planejamento, né, alimentar desses rebanhos ao longo do tempo e garantindo também assim, essa, que a gente diga assim, a sustentabilidade desse sistema de produção. E, Joaquim, isso é fascinante porque nós temos essa palmeira em abundância em todo o estado, né? E eu observei que vocês também têm auxiliado as quebradeiras de coco, associações em várias partes do Maranhão. Exato, né? Como o professor Coutrinho Júnior já falou, a gente tem atuado nas diversos componentes, digamos assim, da cadeia de valor do babaçu. Então, a gente tem atuado desde a questão dos sistemas de produção. Então, assim, se eu vislumbro, né, ter um produto gerado a partir do fruto do babaçu, do coco do babaçu, eu tenho que fomentar também os sistemas, né, para que eu possa produzi-lo em quantidade e qualidade necessária que o mercado possa, né, receber esse fruto, processar e gerar produtos, né? E aí, quando a gente pensa nisso, principalmente a agregação de valor, né? Então, são produtos, hoje, principalmente para mercados veganos, né? Que o pessoal aceita pagar mais. Então, a gente tem trabalhado muito nessa frente e desenvolvendo produtos, né? A partir do babaçu. Então, a gente já tem diversas pesquisas que são lideradas pela colega Guilhermina Caires, né? Que aí ela trabalha principalmente essa parte social e aliada à geração de produtos, né, mais voltado para a alimentação humana. Sem dúvida. Que aí a gente pode citar, né, o café, a gente tem um análogo de queijo, né, do babaçu, que foi desenvolvido em parceria com a Embrapa de Fortaleza, que assim, é um produto espetacular, né? Hoje, se a quebradeira for vender 1 quilo de babaçu, né, dependendo do local, isso vai variar de R$4 a R$7, né? Então, e o pessoal comenta que uma quebradeira, né, com uma produtividade muito boa, ela consegue quebrar 10 quilos de babaçu, de amêndoa, né, para vender por dia. Então, você imagina aí uma renda de R$70 por dia, que é algo assim inimaginável, né, para alguém sobreviver. Sem dúvida. Mas a partir, por exemplo, desse queijo, a gente tem um similar, que é o de castanha de caju no mercado, né? E isso vendido a R$150 o quilo. Então, você imagina aí, né? Para a gente produzir esse análogo de queijo do babaçu, a gente precisa, para produzir 1 quilo dele, a gente precisa de meio quilo de castanha. Ou seja, 1 quilo de castanha eu consigo produzir 2 quilos de queijo. Então, a partir do que ela conseguiria vender, que seria R$7, ela pode chegar a um valor de R$300 vendendo o queijo, né? Então, a gente tem focado muito nessa questão de agregação de valor, né? Que aí faz a diferença realmente na vida
Sem das dúvida. comunidades das quebradeiras de coco. Eu tenho observado, professor Coutrinho Júnior, que a cada feira que a gente participa da agricultura familiar, que mesmo na capital e em todas as regiões do Maranhão, a gente vê o protagonismo. E o universo é imenso. Quando a gente vai pensar no produto babaçu, o mesocarpo de babaçu, por exemplo, é impressionante e como as pessoas estão cada vez mais aderindo a essa cultura alimentícia. Reforçando o que o doutor Joaquim está comentando, a gente vê até hambúrguer, né? A gente já viu fazendo carne de hambúrguer, de babaçu, sorvete. Isso tudo com protagonismo feminino, né? As mulheres à frente desse processo, né? Sendo pioneiras, sendo as que coordenam e comandam toda essa frente de produção e elas indo também para o processo de comercialização. Isso que é o mais importante, fazendo esse empoderamento feminino, né? Tornando elas protagonistas do processo e capacitando-as, né? Não só do processo de produzir, mas também delas poderem gerenciar esses negócios da qual elas estão buscando e desenvolvendo dentro das suas comunidades tradicionais. Eu já visto aqui Itapecuru, né, que é um polo de produção desses produtos, elas hoje conseguem estar presentes em todos esses eventos, como você está colocando, Mário, e elas têm uma aceitação do público muito grande. E quando você diz assim, esse produto esse produto é feito de babaçu, ou seja, você não tem diferença, não sente a diferença. Mas o que está acontecendo? Você está valorizando não só um produto maranhense, mas valorizando um trabalho de uma mulher maranhense que fortalece essa cadeia produtiva. Sem dúvida. E eu acompanhei, por exemplo, 3 anos de uma pesquisa da Unicamp aqui no Maranhão, testando o mesocarpo de babaçu para tratar dependentes químicos, porque o babaçu é rico em fibras. Sim. Então, automaticamente, os dependentes, eles eliminavam toda a toxina das drogas através das fezes, né? Você vê como esse produto é revolucionário, né? Sem dúvida. E assim, as nossas pesquisas, elas são norteadas também, né? A gente ouve muito o nosso público-alvo, né? Então, assim, a gente dialoga muito com os produtores, né? Com os pecuaristas, com as quebradeiras de coco, enfim, né? Com todo esse público envolvido com a agropecuária, né? Então, tanto que assim, hoje a carteira de projetos, né, que a gente tem na Embrapa com os nossos parceiros, né, foi tudo elaborado via demanda, né, desse público. Então, assim, a gente tem muito esse cuidado da gente não fazer a pesquisa, né, vou fazer a pesquisa porque o pesquisador, ele atua nisso e, bom, ele já trabalha com isso, ele vai fazer essa pesquisa. Não, a gente tem esse cuidado de calibrar as nossas pesquisas, os nossos projetos, de acordo com o que o nosso público-alvo está demandando, né? Então, por isso que a gente tem ido muito nesse sentido. E as quebradeiras, né, foi um dos que a gente mais ouviu. A gente fez diversos eventos com elas para ouvi-las, né, as demandas delas. E daí surgiram diversos projetos, inclusive esse de alimentos, né, do análogo do queijo, biscoitos, né, o hambúrguer, enfim, tudo isso a partir de demandas delas. E aí a gente tenta resolver esse problema, né? Fantástico, gente. O Maranhão que desenvolve, o Maranhão que cresce com o protagonismo da Embrapa, do INFMA, formando uma geração de alunos bem-sucedidos e que estão avançando, voando. E a gente agradece muito a Deus por tudo isso. Muito obrigado, viu, professor Coutrinho Júnior, uma vez mais, recebeu o nosso convite para estar aqui no Maranhão no Campo. E uma honra conhecer também o nosso mestre Joaquim. Muito obrigado, Joaquim, por estar aqui representando a Embrapa, que já faz diferença há muitos anos em todo o Brasil. A gente que agradece demais o convite, né? Para a gente é muito importante participar e divulgar um pouco, né, para o pessoal e do nosso trabalho. Então, assim, o trabalho de vocês é super importante. A gente agradece demais o convite, fica sempre à disposição. Muito obrigado. A gente está sempre à disposição, Mário, que é importante a gente também estar podendo divulgar esse trabalho, né? Esses espaços, eles servem para a gente poder estar mostrando, né, o potencial que o Estado tem e o potencial para onde o Estado pode também ajudar a crescer, né? Então, a pesquisa agropecuária está ali para isso, para fortalecer as cadeias de produção agrícola do Estado e buscar os gargalos e tentar solucioná-los, né, a partir dessas ações, né, que a gente vai fazendo em parceria com as instituições que formam essa grande rede de pesquisa dentro do Estado. Perfeitamente. E olha, fica o compromisso da produção do nosso programa de assim que a sede da Embrapa estiver instalada ali no campus INFMA Maracanã, a nossa equipe vai lá conhecer a nova sede e bater um papo com todos.
A gente vai fazer uma pausa para um breve intervalo e na volta você vai ver os principais destaques, oportunidades da nossa agenda rural e ainda um curso que ensina na prática como lidar com serpentes e desmistificar o universo dos répteis. E mais, a expressão da cultura indígena que nasce no território e ganha forma por meio da arte. Eu volto já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo. Você acompanha agora a Agenda Rural. O campo não para, as oportunidades também não. Acompanhe agora os principais eventos, ações e assuntos do campo com Stephanie Souza. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma Agenda Rural. Inicio o quadro de hoje com uma boa notícia. Foi prorrogado o período de inscrição para participar da 4ª edição da Feira Maranhense de Agricultura Familiar, a FEMAF. O evento é realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e está aberto para quem produz ou realiza serviços ligados ao campo maranhense. Um bom lugar para expor seu trabalho e mercadoria. As inscrições foram prorrogadas até 31 de maio e podem ser feitas online pelo site www.saf.ma.gov.br. Outra chance de participar de um grande evento, mas desta vez apenas para mulheres que atuam no campo. É o Prêmio Mulheres do Agro, promovido pelo sistema FAEMA-Senar. As inscrições para concorrer ao prêmio estão abertas até o dia 29 de maio e são feitas online, enviando para mulheresdoagro.faema@senar.ma.org.br. Participe dessa valorização do trabalho feminino no agro maranhense. Agora eu falo sobre uma boa iniciativa importante que aconteceu no município de Anapurus. Foi realizado o mutirão de documentação da trabalhadora rural, realizado pelo Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais, em parceria com órgãos do Governo do Estado e do Governo Federal. Muitas trabalhadoras da região conseguiram emitir documentos e orientações para garantir direitos destinados à categoria. Antes de encerrar, anuncio que está muito próximo à realização da Agrobalsas. Já é considerado o maior evento agropecuário do Maranhão e destaque no norte e nordeste do país. A Agrobalsa será realizada no dia 11 de maio e segue até o dia 16. Como nas edições anteriores, o momento é para conectar oportunidades e negócios. Com essa boa notícia, encerro a agenda desta semana. Até a próxima! Valeu, Stephanie. As serpentes ainda são cercadas de medos e desinformação. Mas o mini curso produzido pela Universidade Estadual do Maranhão está mudando essa realidade. A proposta é ensinar na prática como lidar com esses animais, promovendo conhecimento, segurança e preservação da fauna. O medo de répteis como as cobras, conhecido como anfidiofobia, é muito comum e persiste mesmo quando sabemos que o animal não é venenoso. Isso acontece por uma combinação de fatores, e entre eles a desinformação. Este minicurso na Universidade Estadual do Maranhão busca a desmistificação dos répteis e a conscientização sobre a prevenção de acidentes. A gente está falando de um grupo de animais que corriqueiramente já dá medo nas pessoas, né? E é um grupo que tem importância médica também, porque nós temos espécies que podem causar acidentes, né? Que podem levar as pessoas a óbito se não forem atendidas. Então a ideia desse curso é a gente abrir para qualquer pessoa que tenha interesse vir fazer. O minicurso Serpentes na Prática é fruto de parceria com a empresa Júnior Sabe. A iniciativa busca aproximar a população do conhecimento científico e transformar a maneira como estes animais são vistos. O curso reuniu participantes interessados em entender, na prática, como vivem as serpentes, quais suas características e por que são tão importantes
para o equilíbrio ambiental. Existe essa disseminação, de muitas informações falsas acerca das serpentes, então a gente tem esse conhecimento que é muito importante a gente facilitar esse acesso, não só para a comunidade aqui do nosso curso, mas para todo fora, como o curso é aberto ao público. A proposta uniu teoria e vivência, despertando a curiosidade e incentivando o aprendizado acessível, propondo uma mudança de olhar do medo para o respeito, da desinformação para a consciência. O campo também é território de cultura, identidade e resistência. No Maranhão, a arte indígena carrega histórias ancestrais, saberes passados de geração em geração e uma relação profunda com a natureza. E mais do que arte, é memória, é resistência, é identidade. Entre sementes, cores e saberes ancestrais, é no trabalho manual que Iraneide transforma a tradição em sustento. Cada peça produzida por ela carrega não apenas beleza, mas também história, identidade e resistência. Eu comecei através do meu pai, Porque até então, no início, assim, quando eu cresci, Porque na fase adulta, eu trabalhava em casa de família, aqui em São Luís. Aí, uma vez meu pai veio me visitar e ele disse assim, minha filha, isso não dá para ti, Isso não dá para ti, porque a gente tem nossa cultura, a gente tem o nosso dom, que é de fazer artesanato, o dom que Deus nos deu. Então, assim, tu não tem precisão de estar trabalhando em casa de família, que tu já tem o dom, Aí, no momento que ele falou isso para mim, eu fiquei assim, pensando, Aí eu disse, rapaz, sabe o que é mesmo? Aí eu peguei e fui prestando atenção no que ele fazia, nas coisas que ele fazia. Aí eu fui aprendendo. Aí então, com 18 anos eu comecei a trabalhar, desde 18 anos que eu trabalho com artesanato. A produção artesanal vai além da estética. Para muitos povos indígenas, representa uma conexão direta com a natureza e com os conhecimentos passados de geração em geração. No Maranhão, essa tradição segue viva e também se fortalece como fonte de renda para diversas famílias. Então, todo artesão, quando ele vai produzir uma peça, o interesse principal é de vender, mas também de contar a história daquele povo. Porque é uma peça que você vai contar a ancestralidade, você vai contar a história do seu povo, do território, Sabemos que sempre os indígenas, no início da colonização, tiveram um sistema de troca com o colonizador. Então, eles trocavam espelhos por ouro, por pena, pena de animais. Depois, com o tempo, começou a ser incorporado o quê? As miçangas, que para os indígenas era algo diferente, era colorido, e aí eles começaram a produzir. E nessa produção ainda começou o sistema ainda de troca. Mas hoje a gente não troca mais, hoje a gente vende, que é uma forma de renda, é uma forma de sustentabilidade do povo e do território. Mais do que um produto, cada acessório carrega identidade cultural. O uso de sementes, fibras naturais e técnicas tradicionais reforça o vínculo com o território e evidencia a importância de políticas públicas que incentivem e reconheçam esse trabalho. É sempre importante a gente ter essa valorização do artesanato, como eu falei, que para a gente é sagrado, dentro desses espaços que nós temos no Maranhão. As feiras, temos muitas feiras aqui na capital que são organizadas por outras secretarias e sempre tem indígenas participando e trazendo o seu artesanato para vender. A arte indígena não é somente uma expressão cultural, é também uma forma de resistência e sobrevivência. Aqui, cada detalhe produzido carrega um significado, um saber ancestral e principalmente uma oportunidade de geração de renda. Valorizar esse trabalho é também reconhecer a história e a identidade dos povos originários. Ao transformar a tradição em empreendedorismo, artesãos como Iraneide mantêm viva uma herança cultural que atravessa gerações. Um trabalho que resiste ao tempo e ganha cada vez mais espaço, mostrando que a arte também é sustento, identidade e futuro. Esse cocá aqui ele é de penas de galinha, pena natural de galinha. Esse daqui ele é tecido no tear, que a gente faz ele no tear, a gente bota.
e faz. Agora, para a gente ter essas penas aqui, é todo um processo. Esse daqui é o brinco, né, de pena também, ele é dessas penas que a gente compra em armarinho. E eu confecciono eles agora para o São João. Eu faço ele e repasso também para as pessoas, né, para as lojas. Esse daqui também, as sementes dele eu pego aqui em São Luís mesmo, né, no verão, que ele dá mais é no verão. No inverno ele não é muito, não se dá bem com a chuva. Agora ele é uma peça muito delicada, mas não pode molhar. Eu gosto de vender minhas coisas, mas também eu gosto de explicar. Não pode molhar, tanto esse daqui como esse daqui também, a de leucena também, não pode molhar, não pode ver água. Porque são mais sementes frágil para a água, elas incham. Esse daqui é a pulseira de leucena com a semente de jussara pintado. Também confecciono elas. E a edição de hoje mostrou o Maranhão que segue em movimento, onde o campo e a economia caminham lado a lado, impulsionados por resultados e também por propósito. Do recorde na movimentação do Porto de Itaqui, que ecoa diretamente na força do agronegócio, a pesquisa que brota do chão e transforma o Babaçu em um caminho de sustentabilidade e renda. Mostramos também que o conhecimento é ponte capaz de desmistificar, proteger e aproximar, como o contato com os répteis. E a cultura segue viva nas mãos, nos traços e nas histórias dos povos indígenas, que resistem e reafirmam sua identidade todos os dias. O Maranhão do Campo de hoje fica por aqui. Lembrando que todos os sábados nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelo nosso canal no YouTube. Eu desejo a você um final e começo de semana com as multiformes bênçãos e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Um forte abraço e até mais.